Amém? Estamos aqui reunidos para mais um Desfrute. Amém? Desfrute já começou ontem, né? Começou ontem na comunhão e para alguns, na verdade, já passou a semana toda desfrutando, né? Bom Natal percorreu aqui, foi lá para Rio Branco, depois durante a semana e esteve lá conosco em Vilhena. Os irmãos de Vilhena, amém? Chegamos hoje, meia-noite alguma coisa. Saímos de lá quase 2h, são 700 quilômetros, mas nós estamos aqui, né? Para desfrutar junto dos irmãos, junto com os irmãos. E também lá tivemos comunhão. Acho que os irmãos viram um pouco da desfrute, as fotos e vídeos. Tivemos ali muita comunhão com os irmãos lá no Cone Sul, né? Louvado seja o Senhor. Estamos aos poucos avançando. Amém? E o sentimento hoje à noite, só para esclarecer os irmãos, eu vou apenas compartilhar uma introdução, depois o irmão Diego de Rio Branco vai continuar, e por fim, o irmão Jean vai concluir. E amanhã a mensagem está com o irmão Natal. Louvado seja o Senhor. Amém? Graças a Deus. Deixa eu colocar o tempo aqui para não me perder. Oh, Senhor Jesus! Porque nós não podemos desperdiçar o tempo, né? Então vamos aproveitar o tempo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, graças a Deus pelos escritos de João. Graças a Deus pelo seu evangelho que nós estamos desfrutando ao longo desse semestre. Não está sendo desfrutável? Muito rico? Na verdade, nós estamos voando, né? Oh, Senhor Jesus! O Evangelho de João, essa semana até o Alimento Diário disse, o Evangelho de João começa levando-nos para a esfera celestial. Oh, Senhor Jesus! Isso nós vemos em João capítulo 1, versículo 1. Diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o que nós estamos vendo é que o Evangelho de João está nos levando para onde? É para o princípio, para onde nós temos que permanecer, né? Nós vimos ao longo dessa semana, ao longo dessas últimas mensagens, que o Evangelho de João ele é representado pela águia. Tanto é assim que nós temos esse símbolo. Nós estamos na série geral Palavra, Vida e Edificação, e nós temos o símbolo da águia. Não é por acaso, né? Por quê? Porque o enfoque do Evangelho de João é de fato nos levar para o alto. Oh, Senhor Jesus! Isso tem relação com o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Amém. Senhor Jesus. Amém. Os 4 seres viventes. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Diz assim: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Aí o versículo 10 diz: a forma de seu rosto era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Citou aqui 4 características, né? 4 personalidades que na verdade são características, representando aqui o leão, o homem, o boi e a águia. Por um lado, esses 4 seres viventes estão representando o nosso Senhor Jesus, né? Por outro, nós vemos que esses seres viventes representam o quê? A igreja trabalhada por meio de Cristo, né? A dispensar da vida de Deus. Então, quem que é o leão?
da tribo de Judá? É Cristo. Né? Quem veio para servir e não ser servido? Cristo. O boi representa o servo. Quem é o varão aprovado por Deus? O homem perfeito é Cristo. Né? Louvado seja o Senhor. E a águia representando o céu, a altura, Deus que habita a eternidade. Mas por outro lado, esses 4 rostos, essas 4 características, somos nós. Precisamos desenvolver. O Senhor quer trabalhar em nós. Né? Sabia que tem um leão dentro de cada um de nós? O leão tem como uma característica forte o domínio. O Senhor falou o quê? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, um importante item que Deus comissionou o homem é: tenha domínio. Ó Senhor Jesus! Irmãos, sabemos que a terra foi usurpada por Satanás. Ilegitimamente o mundo jaz no maligno. Está preso nesse sistema. E o que o Senhor quer fazer? Ele quer resgatar. Né? E Ele conta com quem? Com cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Mas para isso, nós precisamos o quê? Dominar. Precisamos soltar o leão que está dentro de nós. Quando a gente sai na pregação do Evangelho, quem que tem que sair? É esse leão. Né? Hoje, os irmãos saíram na pregação do Evangelho. Muitas vezes a gente sai meio tímido, né? Mas estejam cientes, há um leão em cada um de nós. Né? É o leão da tribo de Judá. O que nós precisamos é o quê? É deixar esse leão sair. Né? E como nós cantamos o hino, né? A rua é a cura. Quem sai na rua pregar o Evangelho, volta triste? Hã? Não. Não é? Volta diferente. Isso é renovação, irmãos. Né? Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Porque antigamente, quando falava comportor, eram só alguns. Agora, todos nós, inclusive as crianças, podem ser comportores. Isso é o que, irmãos? O Senhor está nos levando nessa reta final, de fato, é sair, é soltar esse leão. Aleluia! Essa é uma característica importante que o Senhor quer trabalhar em nós. Né? O segundo aspecto, o boi, que é o servo. O Senhor veio para servir. Ele trouxe um exemplo do que é ser um servo aprovado por Deus. E nós precisamos seguir esse exemplo, né? Só que a nossa natureza humana, o que quer? Você não quer servir, você quer ser servido, né? Muitas vezes a gente busca o destaque. Porém, uma das características do servo é submissão. Ele não tem uma vontade própria. Nós temos vontade própria? É? Ele não reclama. Ele trabalha. É? Esse é um ponto que nós precisamos aprender. O Senhor quer trabalhar em nós. É? E Ele não visa ao reconhecimento próprio. Ele não espera ser visto. Eu pergunto, todos nós aqui já participamos de algum casamento. Você já viu num casamento o garçom ter mais destaque do que o noivo e a noiva e os convidados? Não. Não é? O garçom ali é um servo. Na verdade, nós somos os garçons. Estamos aqui para servir. Né? Então o servo ele não busca um destaque para si. Ele é apenas um servo. O Senhor não buscou. O Senhor, quando ainda fazia os milagres, Ele falou, fiquem oculto. Não fale. É um grande exemplo para nós. E ainda entre os discípulos, em Marcos capítulo
capítulo 10. Amém. Marcos, capítulo 10. Houve ali um pedido de 2 discípulos, Tiago e João, né? Depois os irmãos podem ler do versículo 35 em diante, mas eu vou ler o 43 até o 45. Mas entre vós, não é assim, entre os discípulos, ele estava dizendo, Senhor. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Resgate por muitos. Irmãos, aqui está o caminho. Né? Você quer ser o primeiro? Né? Todo mundo quer ser o primeiro. Vou fazer uma pergunta, quem quer ser o primeiro? Ah, eu quero ser o primeiro da fila. Aí o Senhor fala assim, ó, então você vai para o final da fila. Ué, como assim? Eu quero ser o primeiro da fila e o Senhor me manda para o final da fila? Parece uma contradição, né? Porque, na verdade, nós gostamos de um destaque. Isso está na natureza humana caída. Mas o Senhor não foi assim. E Ele está nos ensinando aqui que você quer ser o primeiro, que tem que ser servo de todos. O apóstolo Paulo, como um grande servo de Deus, ele traz aqui alguns exemplos do que é ser um servo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Amém, Senhor Jesus. Senhor, segura o tempo. 4, versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Irmãos, por que isso daqui? Por causa de uma comissão. No coração dele era servir ao Senhor. Então aqui nós vemos, o Senhor também foi perseguido, nosso Senhor Jesus. Da mesma forma, nós podemos e vamos ser perseguidos. Mas o princípio aqui é ser fiel ao Senhor. O servo, ele é fiel ao seu Senhor, independente da circunstância. Né? E aí nós vamos para o terceiro item, que o terceiro rosto dos 4 seres viventes era o homem. Mostrando para nós que você é especial para Deus. Aleluia! Irmãos, o homem é o representante de toda a criação. E foi o único criado segundo a semelhança, imagem e semelhança de Deus. Irmãos, Deus poderia fazer o quê? Nesse versículo? Colocar o rosto de um anjo. Mas Ele não fez isso. Os 4 seres viventes têm o rosto de homem. Isso me faz lembrar aquele hino. Há um homem na glória. Aleluia! Irmãos, há um homem que foi aprovado. O nosso Senhor Jesus, como homem, foi aprovado. E Ele está na glória. E o que Ele está fazendo hoje? Nos conduzindo também à glória. Então, irmãos, dentro dos 4 seres viventes, tem a característica do homem. E Paulo falou em Colossenses capítulo 1. Amém, Senhor Jesus. Versículo 28 fala, Colossenses 1, 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa terceira característica também mostra para nós que o Senhor quer nos aperfeiçoar.
para sermos apresentados perfeitos em Cristo. Então, quando estamos nesse aperfeiçoamento, muitas coisas acontecem conosco. Né? E às vezes a gente fica perguntando, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor quer nos aperfeiçoar. O Senhor está nos preparando. Às vezes você está ali fazendo um curso, né? Ou então, às vezes está passando por uma experiência muito difícil na vida. Mas pode saber que isso aí vai ser utilizado depois, em ressurreição. Né? Você poderá ser usado pelo Senhor naquilo que você aprendeu. Por quê? São as experiências que nos trazem esse aperfeiçoamento para sermos homens perfeitos em Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E o quarto item, essa quarta característica, que é a águia, como eu falei, o Evangelho de João. Né? A águia representa aquele que vive no alto. Né? Irmãos, o Senhor está nos levando para onde? É para o alto! Né? É para a esfera celestial. A águia, o que ela faz? Quando vem uma tempestade, ela já sabe que está chegando, ela se antecipa. Está vindo a tempestade, ela já percebe. E a águia, ela não enfrenta a tempestade. Ela aproveita o vento dela para voar mais alto por cima da tempestade. Há uma lição muito, muito importante para nós. Que a águia não é como outros animais que quando vem uma tempestade busca o quê? Algum esconderijo aqui na terra. Ela vai para o alto. Muitas vezes a gente passa por tempestades. Né? Tempestades pessoais, algum problema familiar, né? Alguma perseguição. O que nós vamos fazer? Não vamos enfrentar isso daí. Vamos para a palavra. Vamos desfrutar o Senhor. Né? Vamos para o alto. Irmãos, essas quatro características, elas precisam andar juntos na nossa experiência. Não adianta tão somente eu querer por mim mesmo ser um leão. Né? E às vezes, sabe o que acontece? Na hora que você vai servir os irmãos, ao invés de você se apresentar como servo, você quer trocar, você quer virar um leão. Né? E lá na rua, no território do inimigo, você quer agir como um servo. Não. Lá na rua, desperta o leão. Né? Na vida da igreja, desperta o servo. Vamos servir. Né? No território do inimigo, não é baixar a cabeça para ele, não. Nós estamos aqui o quê? É numa guerra. E precisa gritar. Para que o inimigo ouça também. Né? Agora, a experiência da águia nos dá base para tudo isso. Por quê? Porque nós precisamos entrar na palavra. Graças ao Senhor, que o Senhor nos deu ferramentas. Né? Por meio da imersão, por meio desse desfrute, nós entramos na palavra todos os dias. Ó Senhor Jesus! E o Evangelho de João nos mostra uma característica muito importante, que é crer. Né? Irmãos, a águia, ela não vai enfrentar a tempestade. Não tente fazer isso sozinho. Creia no Senhor que Ele vai cuidar. Né? Creia. Nós desfrutamos aqui da imersão, né? Creia na palavra daquele que o Senhor enviou, daquele que está dizendo para nós. Né? E por fim, para concluir essa introdução, voltar lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Os 4 seres viventes, versículo 13 e 14. Olha só, o aspecto dos seres viventes era como o carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos, os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Irmãos, a característica desse que desfruta do Senhor, desse que imerge na palavra, é o quê? É estar como um carvão em brasa. É pegando fogo! Quem já viu fazer um churrasco
o churrasqueiro vai lá, já o fogo sai do nada assim, grandioso? Não, ele coloca ali um pouquinho, né? E daqui a pouco pega todo o carvão. Sabe, isso tem algo a nos ensinar, que aí o carvão fica todo em brasa. Para o carvão ficar em brasa, precisa ter um começo. Precisa ter um ponto de partida, né? Então não vamos desprezar esse humilde começo. Às vezes a gente vem para a reunião e não está aceso. Aí o que os irmãos fazem? Vamos cantar. Grito de guerra, né? Vamos imergir num ponto aqui da palavra. Vamos compartilhar uns com os outros. O que é isso daí? Isso aí é botar fogo, né? Bota fogo! É para pegar fogo, né? Para ficar o quê? Brasa. Aí que está olhando aqui, você só vê brasa, né? Carvão em brasa, gravetos, né? Até as crianças. Está pegando fogo. Eu tinha até compartilhado com os irmãos uma vez, agora em julho, a gente foi para a conferência de jovens, e o Moisés é o pequenininho, né? Ele tinha 5 anos, fez 6 anos depois, e a gente ficou, por causa de algumas circunstâncias, nós participamos de 2 dias da conferência de jovens. Mas o pouco que a gente estava lá, ele tinha 5 anos. Daqui a pouco ele virou para mim, eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Eu falei, ele pegou, né? Então, irmãos, a esfera contagia, né? A esfera bota fogo. É assim que vai começar. A gente às vezes espera que o fogo esteja pegando, queimando, porque a gente quer desfrutar do churrasco, né? Mas começa de pouquinho. Valorize esse pouquinho de desfrute do Senhor, né? Valorize o que você está tocando na palavra, tocando no alimento diário, né? Imergindo. Isso é importante, irmãos. Isso aí é um pouquinho, esse fogo brota. Amém? Jesus é o Senhor. O irmão Diego vai compartilhar aqui.